Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra comigo sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 4, versículo 37. Desde já que Deus abençoe essa igreja, esse povo abençoado, grupo de jovens local, Deus abençoe a liderança. Irmã Nena, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe sua esposa, irmão Manuel. Tenho trabalhado com ele, é um homem de Deus íntegro e é fruto desse trabalho aqui. Deus abençoe todos vocês. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4. Vamos falar de algumas lições contidas nesse contexto. Todos que acharam, digam amém. Amém. Minha tradução NVI, ela diz assim a seguir, no versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, calme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse contexto, Jesus ele reúne uma multidão à beira da praia. E isso era de costume do próprio Cristo. O Evangelho de Cristo não se baseava apenas no templo ou na sinagoga. O Evangelho de Cristo também era um Evangelho urbano. E, a princípio, estamos no Evangelho de Marcos. Em Marcos, nós vemos um Jesus que a todo tempo está em constante atividade. Você percebe que os termos que mais tem nesse Evangelho são os termos logo ele foi, logo ele fez, logo e tem uma atividade de Jesus. Aqui Marcos mostra um Cristo que está sempre em constante atividade. E quando vemos o ministério de Jesus, quando estudamos o seu ministério, nós percebemos que seu evangelho é um evangelho urbano. Ele prega na sinagoga, prega no templo, mas também prega nas aldeias. Ele também prega na beira da praia. Ele também prega nas cidades circunvizinhas. Porque o evangelho de Jesus é um evangelho urbano. Ou seja, o evangelho dele, do reino do céu, não se limita apenas às quatro paredes, mas também é ilimitado aonde estiver alguém que necessita de uma palavra. Então aquela multidão se reúne na beira da praia. E ele começa a contar algumas parábolas. Nós temos a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. 4 parábolas ele explica para aquela multidão, sempre falando da palavra, se direcionando à palavra do Senhor. E aqui tem um mistério muito interessante, que os discípulos, eles percebem que Cristo prega muito por parábola. E essa não é a primeira vez que ele questiona Jesus pelo significado das parábolas. Ele diz: Mestre, nos explica as parábolas. E ele vai e explica. No capítulo 4, no versículo 30, versículo 26 em diante, ele explica para os discípulos cada aplicação de cada parábola. Por quê? E ele vai responder o porquê. Para a multidão eu falo por parábola. Eu não vou explicar o porquê. Eu deixo que eles interpretem, que eles entendam. Para que ouvindo, para que vendo, entendendo, eles se convertam. Mas para vocês eu vou ter que explicar, porque vocês são diferentes da multidão. Multidão entende por si só. Pela multidão o Espírito Santo age no coração delas. Mas para os discípulos tem que ter explicação. Porque existe uma diferença entre discípulo e multidão. Multidão e discípulo. Discípulo quer entender. Discípulo é alguém que necessita de uma compreensão, de um entendimento daquilo, de uma aplicação.
Discípulo tem que ouvir, tem que estudar, tem que compreender, tem que questionar. Aluno é discípulo. Mas multidão, Espírito Santo, ele age no coração de cada um que está na multidão. É Jesus quem faz isso. Após isso, Jesus está cansado. A Bíblia diz no versículo 35 que naquele dia ao anoitecer, Jesus diz aos discípulos: passem para o outro lado, para outra margem. Aqui nós temos um lago. Nós temos ali em Mateus capítulo 8 também temos um lago, só que esse lago aqui é um lago diferente. Esse lago que discípulos de Jesus atravessam é um lago que é conectado ao mar. E acontece um fenômeno aqui que leva à tempestade. Já vou chegar lá. Mas aqui acontece um fenômeno que a frente fria do mar se conecta com a frente fria também do lago. Que acontece um choque térmico e provoca essa tempestade. Mas enfim, Jesus aqui, antes de passar para o outro lado, ele está cansado. Haja em vista que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Guarde muito bem isso. E Jesus aqui ele está cansado porque isso é comum. A gente trabalha o dia todo, fica cansado. Chega aqui no culto, fica cansado. Às vezes a gente no meio da pregação, boceja, etc. E isso é normal porque somos seres humanos. Nós nos fadigamos. Só que o Deus que servimos não se fadiga. Só que Cristo em forma humana se fadigou porque estava em forma humana. E todo mundo sabe que após a atividade intensa, após uma preleção, eu mesmo, às vezes quando prego, fico muito cansado, minha esposa sabe, fico muito fadigado, quando chego em casa quero logo deitar porque o corpo cansa. Então Jesus ele explica, prega, discipula a multidão, mas ele está cansado. Da forma que ele entrou no barco, ele fica ali, ele deita, e aí os discípulos passam para o outro lado. E o contexto diz que outros barcos estão o acompanhando. De repente, eu expliquei a vocês, veio a tempestade, houve um choque térmico ali climático, houve a tempestade, como na época as laterais dos barcos dos pescadores eram muito baixas, se houvesse uma tempestade, as ondas entravam e só muito estratégia para conseguir tirar a água do barco. Então ali eles se veem agora naquele atrito, naquele problema, naquela tempestade. E a primeira coisa que observa é que aqui os discípulos reagiram com timidez perante a tempestade. No capítulo 3, do versículo 15, Jesus já tinha dado autoridade no reino espiritual para eles. Vão, curem os enfermos, vão, expulsem demônios, vão e pregam no meu nome. É só vocês observarem o texto. No capítulo 3, ele já tinha dado autoridade a eles. Mas no capítulo 4, um capítulo depois, quando vem a tempestade, a primeira aprovação deles, eles reagem com timidez perante aquela tempestade. Eles tinham autoridade, tinham autonomia, tinham fé. Só que uma fé que não era sólida. Jesus acalma e diz: por que vocês ainda não têm fé? Em outras ocasiões, em outros evangelhos, ele diz: homens de pouca fé. Só que a fé que Cristo está falando é a fé que Tiago fala, que tem que ser acompanhada de obras, fé e ação. Alguém pode falar: mas quer dizer que as obras me salvam no lugar da graça? Negativo. Paulo diz que a salvação é pela graça, concordo. Só que Tiago vai dizer que essa graça que opera em nós gera boas obras. Tiago vai dizer: a fé que não gera boas obras é uma fé morta. É impossível alguém que tem uma fé que é salvo em Cristo, salvo pela graça, não vai gerar boas obras. Então aqui, discípulos reagem com timidez. Por quê? Porque eles tinham autoridade, têm autonomia, têm unção. Foram ali consagrados pelo próprio Cristo. Mas lhes faltou ação. Eles tinham fé, mas faltou ação perante a tempestade. Então nós temos que ter autonomia no nome de Jesus perante as tempestades, perante os problemas, perante as adversidades. Foi Cristo que nos concedeu essa autoridade. O apóstolo João vai dizer que nós temos, a igreja, ela tem a unção do santo. Jesus deu autoridade à sua noiva, à sua igreja. E nós temos que usufruir disso. Vai ter momentos
em que vai vir problemas, frustrações, adversidades. Mas às vezes essas provações vão vir justamente para Jesus testar sua fé, saber em quem você está alicerçado. Se é nos artifícios humanos ou nele. E aqui o que os discípulos tinham que fazer é acalmar a tempestade usando de autoridade no nome de Jesus. Porque eles tinham autoridade. Era só chegar na tempestade e dizer: em nome de Jesus, se aquiete. Não é no nome de Pedro, nome de João, não. Não é no meu nome, é no nome de Cristo. Porque o nome de Jesus, Filipenses 2, que é o nome que está acima de todo nome. Lá em Colossenses 1 diz que Jesus é o primogênito da criação. João capítulo 1 diz que Cristo estava com o Pai na criação. O verbo, o logos, a palavra. Então o nome de Jesus, ele é onipotente, tem todo o poder. Tem poder no céu, na terra, embaixo da terra, nos homens, em tudo. Então era só eles chegarem e dizer: em nome de Jesus, se aquiete. Mas nesse momento ficaram com medo. E há muitas pessoas assim, infelizmente, que vem o problema, vem a adversidade, e ao invés de usar a autoridade que Deus deu, recua. Muitas das vezes o jovem está lá na faculdade, na universidade, na escola, e surgem oportunidades para que ele fale de Jesus, para que ele fale do Evangelho, ou então defenda a sua fé, porque essa é a marca do cristianismo, é defender o que você crê, defender com garras, unhas e dentes, porque foi assim que nossos apóstolos reagiram. Então às vezes vai surgir situações assim, e aí você vai ter que usar a autoridade que Deus te deu. Senão ele vai ter que usar outro que tem autoridade para poder fazer. Porque Deus não tem favoritos. Ele tem escolhidos. E a igreja é uma escolhida para usar de autoridade no nome dele. Isso é usar a autoridade no nome de quem está te enviando. É isso. Então você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Às vezes o diabo vem para tentar tribular a sua casa, seu lar. Você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Você tem que levantar a voz e dizer para a tempestade: acalme-se, em nome de Jesus. Vai ter dias que você vai ter que olhar para o espelho, vai ter que olhar para si mesmo e vai ter que dizer: eu vou vencer em nome de Jesus. Não é no seu nome. Não é no nome de um ser humano, de alguém, de uma coisa, não. Não é no nome de um talento. É no nome de Jesus. Olha o que Jesus fala em João 14. Tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então quando vier, não se preocupe, basta pedir no nome daquele que lhe confia autoridade. Saia daqui hoje convicto de que você pode usar de autoridade no nome dele, porque ele te concede essa autoridade. Em segundo lugar, discípulos recorreram a alguém que eles tinham certeza da autoridade. Em um momento de desespero, tinha ali outros barcos acompanhando. E eles não recorreram a alguém fora do barco. Não recorreram aos barcos vizinhos que acompanhavam, não. Eles recorreram a alguém que estava dentro do barco. Quem? Jesus. Dormindo. No momento de tribulação, recorreram a alguém que estava dentro. Porque eles entendiam que só quem podia resolver o problema era quem estava no barco. Então às vezes vai ter momentos que você não vai poder buscar ajuda fora do barco, fora do problema. Vai ter que ser dentro do barco. Dentro do seu barco vai ter alguém que vai resolver esse seu problema. Infelizmente muitos jovens hoje, claro que não são todos, mas muitos, quando vê um problema, luta, tentação, diversidade, querem procurar conselho fora do barco.
Conselho fora do lar, fora de casa. Como se amigo do Facebook, do Instagram resolvesse seu problema. Não resolve. Amigo de escola não resolve seu problema. Amigo da faculdade não resolve seu problema. Vizinhança não resolve seu problema. Quem resolve seu problema é quem está dentro do barco com você. Então não rejeite a ajuda do seu pai, da sua mãe, de quem está colado com você. Porque quando vier o problema, o coleguinha não vai vir de lá para te ajudar, para te estender a mão. Pelo contrário, vai ser seu pai, sua mãe, seu pastor, que está ali do seu lado, te acompanhando. Então os discípulos recorrem à ajuda dentro do barco, porque eles sabiam que só Jesus poderia resolver aquela situação. Quando você estiver com algum problema, busque a ajuda de Cristo. Ao invés de correr para o status para desabafar, falar com alguém, fecha a porta do quarto, se ajoelha e ora, que Ele vai mandar a resposta. E ainda que não seja assim, Ele vai enviar alguém para te ajudar, porque até o próprio Cristo precisou de ajuda quando foi carregar a cruz. A Bíblia diz que quando Ele carregou a cruz, estava carregando, só nós colocaram um sirineu para ajudar a carregá-la, que era a cruz. Então Jesus vai mandar também sirineu para te ajudar a carregar esse peso, a carregar essa luta. Deus vai colocar alguém no seu caminho para te ajudar a vencer essa guerra. Deus vai colocar alguém na sua vida para orar com você, para jejuar com você, e a igreja com você. Ele vai colocar alguém no seu caminho. Segundo lugar, pessoas erradas ou métodos errados podem prejudicar sua vida, seu problema. Se os discípulos recorressem a pessoas erradas ou métodos errados, o barco poderia afundar de vez. Mas não, recorrer a um que estava dentro do barco. Em terceiro lugar, e eu encerro, Jesus lhe disse que faltava-lhes fé, mas uma fé acompanhada de ação. Nossa fé em Cristo tem que ser acompanhada de ações, porque senão será uma fé morta. Nós não podemos ser covardes. A igreja não pode ser covarde. A igreja é uma pregadora. A igreja é uma defensora do seu noivo. Noivo esse que deu autoridade. Olhe bem o que Tiago vai dizer no capítulo 2, no versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé que operava juntamente com suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu o que a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Versículo 24: verificais que uma pessoa é justificada por obras, não por fé somente? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Abraão foi justificado pela sua fé e pelas obras que acompanhou sua fé. Porque Abraão, naquele contexto, Gênesis 22, eu imagino que se fosse uns crentes de hoje em dia, Deus disse: sobe no monte, oferece teu filho a mim, sacrifica-o. Se fosse alguns de hoje dizer: meu filho, vou nada, minha fé é muito pouca, usa outro Deus, fala com outro Deus, comigo não tenho essa coragem toda não. Só que Abraão sabia do propósito de Deus. Abraão sabia que o Deus dele fazia coisas sempre com propósito. Abraão disse, imagina a carne dele tremendo e gritando: que pedido difícil, mas eu vou obedecer. Ele falou para os servos: ficai aqui, que eu vou subir no monte com o menino. E ele subiu, Isaac perguntando: cadê o cordeiro, papai? Cadê o cordeiro, papai? E Abraão calado, dando sabedoria: Deus vai prover. E ele sabia que Deus ia prover. Quando ele estende o cutelo para lançar em direção ao menino,
Eu acho isso muito lindo. Gênesis 21. A Bíblia diz que surgiu uma voz do alto e disse: Abraão, gostei. Verdadeiramente eu vejo que és um homem de fé. E a Bíblia diz que Abraão olha para trás e ele vê um cordeiro para o sacrifício. O que é isso? Confiar nos propósitos de Deus. Mas isso só acontece quando temos a nossa fé acompanhada de boas obras. É obra e fé, fé e obra. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça, porque quem comanda é Ele, quem manda é Ele, e quem concede, quem provê é Ele. Quando Deus te mandar para algum lugar, vá confiante que Ele vai prover. Deus falou para Abraão: sai da sua terra e eu vou te mostrar o lugar. Ou seja, Abraão não sabia para onde ia, mas quando ele foi, Deus mostrou o lugar para onde ele ia. Saia daqui convicto hoje de que Jesus te dá autoridade, te dá autonomia, e eu creio que Ele vai consolidar a sua fé. Ele vai fazer como fez naquela parábola, o homem que constrói a casa edificada sobre a rocha. Nessa manhã, construa a sua casa, construa a sua fé edificada sobre a rocha. Saia daqui com a fé sólida, olhando e dizendo: no nome de Jesus eu venço, eu posso. Faça como Paulo disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Quantos creem nessa palavra, irmão? Digam glória a Deus. É Ele quem sustenta e renova a nossa fé. Saia daqui convicto nessa manhã, hoje. Eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus.